Bom, gente, terceiro e último vídeo aí, né, da discussão da Frente Parlamentar Mista sobre a Previdência Social. Deem a opinião de vocês aí e assistam o vídeo comigo, por favor. Previdência Pública, que vai fazer a sua fala antes da 1h. Então eu pediria a presença de todos vocês para nós encerrarmos bem esta manhã. Interrompemos da 1 às 2 e retornamos às 2. Por favor. Bom, primeiro quero agradecer à mesa, aos parlamentares que estamos inaugurando essa nova frente parlamentar mista. Isso é muito importante aqui no Congresso para que nós tenhamos alguma expectativa de sucesso. Quero agradecer a presença de todas as entidades aqui, de todos os confins do Brasil, todos os representantes de todas as categorias. Isso é muito importante. Essa unidade não pode ser perdida. Nós temos que manter isso tudo unido. E para a luta, nós estamos enfrentando um assédio, todos os anos, uma reforma da Previdência, e nós temos que estar atentos, porque talvez essa não seja a última. Nós queremos chamar a atenção para o fato de a anterior ainda está tramitando, não foi deliberada, está adormecida. Temos que estar atentos e contamos com a ajuda da Frente Parlamentar para que não se perca de vista e não se delibere sobre nada sem que estejamos atentos a essas duas. Porque passando uma, nós perdemos, qualquer uma que seja. Nós estamos enfrentando o sistema financeiro há muito tempo e nós precisamos estar atentos para isso, porque se toda a nossa previdência for transferida para o sistema financeiro, nós temos dois valores. A economia produtiva é aquela que não produz nada. E a que não produz nada é o sistema financeiro. Ela só produz desemprego. De forma que nós estamos abandonando o sistema produtivo às próprias sortes. De forma que, se isso passar, nós teremos uma queda da renda, uma queda do consumo, a queda de renda novamente, queda do consumo e uma quebradeira geral. Então, eu sugiro, senador, que sejam convidados também as entidades do sistema produtivo, para que elas tenham noção do que elas estão sendo enganadas, de que estão sendo propostos aqui para essa reforma, porque eles vão perder primeiro com a queda da renda. E outra coisa que eu gostaria de propor é que nós paremos de nos defender. Nós precisamos ir por ataque também, fazer propostas do Legislativo para que nós possamos colocar o Executivo na defesa também. Muito obrigado, boa sorte a todos nós. Isso, obrigado. E nós chamamos já a Talíbia, deputada do Rio de Janeiro, e anunciando a presença do senador Jean Paul. Está aqui nosso senador também. Abraço grande, senador lá do Rio Grande do Norte. Estava junto com a Fátima Bezerra, né, senador? Gente, deputada Talíbia. Olá, boa tarde para todas, todos, camaradas, colegas parlamentares, mas em especial para quem vive do seu trabalho e que vai ser profundamente atacado com essa inconstitucional, violenta no mérito e antidemocrática reforma da Previdência. Eu queria, antes de tudo, deixar nosso mandato integralmente à disposição para barrar a reforma. Estamos lá na CCJ, na primeira batalha, mas não temos nenhuma ilusão com esse espaço do Congresso, que é um lugar de representação em sua maioria, embora travemos uma dura resistência de uma lógica ainda dos coronéis. Se o Congresso não é nosso, no entanto, a rua é nosso lugar. É fundamental a gente ter uma cada vez mais ampliada mobilização, que Bolsonaro, os banqueiros, Paulo Guedes, saibam que nosso país não é da Disney, não é lá para ser entregue para os Estados Unidos imperialistas, mas é do povo brasileiro que vive do seu trabalho. É disso que se trata o enfrentamento a essa reforma da Previdência que ataca o trabalhador rural, que ataca a mulher e não reconhece a divisão social sexual do trabalho, que ataca as trabalhadoras domésticas sem direito. Então, fundamental, a aposentadoria é direito, vamos romper com essa lógica de entregar o que é direito do povo para os bancos. Contem com a gente, salve nossa resistência, dia 22 na rua, dia 26, todo mundo aqui para, no dia em que o Paulo Guedes vai vir, ocupar a casa do povo com o povo trabalhador.
Viva a aposentadoria, viva quem vive do seu trabalho, tamo junto. Parabéns, deputada Talíbia. Deputado Paulo Teixeira, agora nós concluímos as centrais sindicais, nós temos os parlamentares que estavam inscritos, ou que estavam antes e voltaram, que nem o Elton Prado, mas eu quero anunciar a Fernanda Melchiona. Cadê a Fernanda? Está aqui, ó. Levanta aí, Fernanda. Fernanda, deputada também do Rio Grande do Sul, não vai falar, mas isso agora vai falar de tarde. E o senador Rogério de Sergipe, tá? Rogério Carvalho, senador, que legal, não querem sentar aqui conosco. Um abraço e Paulo Teixeira, nossos famosos 2 minutinhos aí. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimentos parlamentares nas pessoas do Elvino e do Paim. Cumprimento os sindicatos, nas pessoas do Neto e do João Paulo, e todas vocês e todos vocês. Essa reforma tem 2 objetivos. O primeiro objetivo é tirar uma poupança pública e colocá-la na mão dos bancos. E o Paulo Guedes é o maior representante dessa proposta. Paulo Guedes não conhece pobre. Talvez o pobre que ele conheça seja a empregada da sua casa, o seu motorista e quem carrega o carrinho de golfe para ele jogar. O que ele quer é defender o sistema financeiro. E o segundo objetivo é colocar nas costas dos pobres um ajuste fiscal. Ele não fala em grandes fortunas, ele não fala em devedores, ele não fala em imposto de renda em relação a ganhos do sistema financeiro, mas ele quer tirar do trabalhador rural, do idoso, do regime geral de previdência. Por isso, eu quero dizer para vocês o seguinte: essa é uma luta de todos. Eu sou da Comissão de Constituição e Justiça. Essa proposta fere de morte a Constituição. Por quê? No artigo 3º da Constituição diz que os objetivos da República Federativa do Brasil é diminuir a desigualdade social e as desigualdades regionais. Essa proposta de reforma previdenciária aumenta as desigualdades sociais e aumenta as desigualdades regionais. Ela vai atrasar o Norte e o Nordeste e as periferias das grandes cidades. Vai aumentar as desigualdades sociais e aumentar a desigualdade de gênero. Por isso, fere de morte. Segundo lugar, o direito à previdência é um direito social. Ela acaba com a previdência como direito. Previdência passa a ser mercadoria. Em terceiro lugar, a capitalização fere um direito que é cláusula pétrea. Isso quem disse foi o ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal, quando disse: o sistema que está na Constituição é de repartição e de solidariedade, não de capitalização. Por isso eu repito aqui as palavras de Jacques Wagner: nós precisamos esquentar a rua e ir por cima dos parlamentares para derrotar a reforma da Previdência e fazer com que a Previdência continue a ser o maior sistema de proteção social do nosso país. Um abraço a todos e até a luta e até a vitória. Muito bem, Paulo Teixeira. Chamamos Wellington Prado e André Janones. São os nossos 2 deputados que vão falar ainda agora. Daí eu falo e o Paim encerra. Eu convidaria para os 2 senadores, o Jean Paul e o Rogério, para vir para a mesa aqui, a convite da direção do movimento. Wellington Prado. O que vai ser jogo rápido, gente, é saudar, né, a todos e a todas, parabenizar aí pela mobilização, cumprimentar o senador Paulo Paim, no nome do senador, cumprimentar toda a mesa, né, e toda a frente parlamentar. E é fundamental essa mobilização. A gente não pode parar, realmente tem que pressionar, né, e fazer esse debate com a população. Eles estão com propagandas mentirosas, falando que o objetivo da reforma é combater os privilégios, e se for para combater os privilégios, todos nós somos favoráveis. Agora o que eles querem é acabar com a Previdência Social. Por que não vamos fazer auditoria da dívida pública? Por que não se cobra aí dos sonegadores?
taxa, né, os bancos, né, inclusive, né, a aposentadorias. Isso, né, nós topamos fazer. Agora, fazer uma reforma para tirar direito do trabalhador, né, do servidor público, prejudicar aí os idosos, as mulheres, nós somos totalmente contra, não podemos aceitar. Essa reforma não pode passar. Eu tenho, inclusive, um compromisso público registrado em cartório, que eu não voto nenhum projeto que retire direito dos servidores públicos, dos trabalhadores, dos aposentados, totalmente contra a reforma da Previdência, e nós temos que fazer esse convencimento com os deputados em todos os estados do país, no aeroporto, aqui na porta, né, dos apartamentos funcionais, aqui na porta da Câmara, né, nas comissões, no plenário, aonde for, nós temos que fazer um debate, porque isso não é reforma da Previdência, é acabar com a Previdência Social, é reforma fiscal, aumentando tributação, né, e uma propaganda enganosa, porque o governo falou que não ia aumentar impostos e está fazendo um ajuste fiscal, né, aumentando, inclusive, a contribuição, né, dos trabalhadores. Então, vamos continuar mobilizados e parabéns aí pela luta totalmente contra essa reforma da Previdência. Desse jeito que está, não pode passar. Valeu. Muito obrigado, Wellington Prado. Chamamos o deputado André Janones. E eu queria convidar o José Pinto, que é o nosso palestrante para daqui a instantes, que já venha conosco na mesa aqui, tá? Por favor, José Pinto, uma salva de palmas para receber o José Pinto aqui, que sempre foi lutador nesta área. André Janones, 2 minutinhos. Pessoal, bom dia, eu cumprimento a todos os integrantes da mesa, é um prazer imenso ver essa casa cheia assim. Meu nome é André Janones, eu sou deputado federal de primeiro mandato e talvez alguns aqui me conhecem nas redes sociais. As redes sociais é um bom termômetro para a gente ver o que está acontecendo no país. E como o deputado Wellington Prado muito bem colocou, eles estão aos pouquinhos tentando enfiar a goela abaixo no povo brasileiro de que essa reforma é boa, que ela é positiva. Eu não sei positiva para quem. A gente ouve muito discurso que é ruim para mim realmente, mas é boa para o Brasil. Eu não conheço um Brasil sem brasileiro. Eu não consigo entender como uma reforma que está destruindo as condições sociais do povo brasileiro pode ser boa para o Brasil. Só vai ser boa para o Brasil se for boa para o povo brasileiro. Eu não sei de quem é a culpa do rombo na Previdência, se é que ele existe, mas eu sei exatamente de quem não é a culpa. Não é do povo brasileiro. Não foi o povo brasileiro que não conseguiu dar a esse país um crescimento mínimo de 2% ao ano, que é um crescimento pífio, não estou comparando com a China, mas que já seria suficiente para que hoje a gente não estivesse nessa situação. Agora, eu até anotei aqui lá na Comissão de Saúde, o ministro da Saúde disse que a gente tem que pensar, senhores deputados e senadores, nas gerações futuras, deputada Fernanda, e não nas eleições futuras. Eu até penso nas gerações futuras, mas eu também penso na geração atual, na geração presente. A gente não pode, sob a justificativa de proteger as gerações futuras, sacrificar e matar a geração atual, porque é isso que esse governo está propondo. Nós temos que nos levantar contra. E, para finalizar, eu utilizo muito as redes sociais no desenvolvimento do meu mandato parlamentar. E eu quero dizer, eu sei que o lançamento dessa frente vai chegar em todos os deputados e senadores, dizer que nós contamos muito com a mobilização de todos vocês e que nós vamos mostrar a cara de cada parlamentar que tiver a ousadia de virar a cara para o povo brasileiro e votar a favor dessa reforma. E que quem votar a favor não volta. Muito obrigado a vocês e um bom dia. Muito obrigado. Eu tenho 2 deputados aqui. Acertamos com o seguinte, já alguns não puderam falar, vão voltar de tarde, mas eles pediram 1 minuto e nós vamos, no minuto, então, para o Pompeu de Matos e o Glauber Braga poder dar o seu recado. A Fernanda está aí? Então vai também 1 minuto para ela. Esse é o problema. Então o primeiro é a Fernanda. Não, a primeira é a Fernanda estava aqui. Pessoal, vocês estão vendo o esforço que eu estou fazendo aqui para todo mundo poder falar. Então são 3 minutos. 1 da Fernanda, 1 do Glauber, 1 do Pompeu. Fernanda. Bom dia a todos e todas. É muito importante. Bom, eu sou deputada nova também, lá do Rio Grande do Sul, e quero saudar essa mobilização, dizer a vocês que, pelo tom, né, de todos, do que eu ouvi dos sindicatos, dos parlamentares, felizmente nós temos um consenso necessário, que nós precisamos derrotar integralmente essa reforma, porque é uma reforma que busca criar a capitalização
massacrando o povo trabalhador e dando mais um filão para os bancos com a tirada da Constituição Federal da Previdência Social como um direito dos nossos trabalhadores. Além de todos os absurdos da idade mínima, do tempo de contribuição, do massacre das mulheres que são mais penalizadas, das trabalhadoras rurais e de todos aqueles e aquelas trabalhadores do povo brasileiro que infelizmente já sofrem com os baixos salários e com a precariedade que estão na mira do ultraliberal Paulo Guedes. Mas o que eu queria dizer a vocês que o nosso mandato está a serviço da busca da mudança da correlação de forças. A nossa agenda começa dia 22, mas tem que ser a primeira de uma mobilização muito grande, porque o parlamento só vai derrotar se o povo brasileiro ocupar as ruas e mostrar a pressão de fora para dentro, que quando o povo pé, não tem governo neoliberal que passe por cima dos nossos direitos. Obrigado, boa luta para todos. De tarde a gente se encontra de novo aqui e dia 22 na luta. Isso, parabéns, deputada Fernanda. Agora, deputado Glauber Braga, do Rio de Janeiro. Deputado Bongás, senador Paulo Paim, a todos os representantes aqui na mesa, a cada um e a cada uma de vocês. Em um minuto, eu quero dizer que essa mobilização vai dar resultado, sim. Quando o governo do senhor Michel Temer apresentou a sua proposta, em fevereiro de 2017, eles queriam ter colocado em votação em março de 2017. E a gente está em março de 2019 e eles não conseguiram a aprovação. E eu digo mais, se o senhor Bolsonaro, se o senhor Eduardo Bolsonaro querem ficar de joelhos para o senhor Donald Trump, para nós isso não vai servir de exemplo. Os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil não vão se ajoelhar e vão dar um não a essa reforma que é, na verdade, um desmonte da Previdência Pública. Toda força a cada um e a cada uma de vocês e viva a Previdência Pública brasileira. Um grande abraço. Obrigado. Isso, muito obrigado, Glauber. O deputado Pompeu, do PDT do Rio Grande do Sul. Pompeu de Matos. Companheiros, companheiras, esta reforma do Bolsonaro é cópia da reforma do Temer, que não foi votada aqui porque nem os dele apoiaram ele. E lá fora, na eleição, o ministro Meirelles era o seu representante porque era o autor da proposta. E nem o eleitor deles votaram neles. Ele fez 1% dos votos no Brasil. Ou seja, a proposta foi derrotada. O Bolsonaro, que era contra na campanha, virou a favor agora e reapresentou a proposta. Nós temos que fazer a mesma coisa que fizemos lá agora. Bafo na nuca deles. Deputado tem nome, endereço, CPF, telefone, e-mail, zap, e as pessoas encontram eles na rua. Nós temos que apertar o cerco. Se a gente apertar, nem os deles vão votar neles. Isso vai depender de nós e de cada um. E nós temos que fazer a nossa parte com certeza. O meu partido, o PDT, a direção nacional já fechou questão e nós somos contra integralmente essa proposta da reforma. O PDT vota contra. Parabéns, Pompeu, muito obrigado, Pompeu de Matos. Camilo Capiberibe e depois senador Rogério Corrêa. Muito obrigado, deputado Bongás. Quero cumprimentar essa frente que tem uma missão muito importante. Nós não podemos permitir que uma mudança tão drástica, para pior, aconteça no nosso país. Nós precisamos valorizar o que nós conseguimos conquistar depois de muita batalha na Constituição de 1988. E eu queria dizer, eu venho lá do estado do Amapá, é um estado de populações ribeirinhas, de pescadores artesanais, e que essas populações estão muito preocupadas com o impacto que a proposta que foi encaminhada pelo governo Bolsonaro aqui para o Congresso pode ter na vida deles. Inclusive, tive a oportunidade de conversar com o presidente da colônia de pesca do distrito do Baili, que fica a 220 quilômetros de Macapá. Você tem que ir de barco para chegar lá. E ele me dizia quão nefasta vai ser essa mudança para os pescadores. Então, lá do Amapá, do extremo norte do Brasil, da fronteira com a França, a gente vem dizer que vamos lutar contra essa proposta e o PSB vai ombrear integralmente e nós não vamos permitir que esse retrocesso aconteça no Brasil. Força na luta, contem conosco. Obrigado, Camilo Capiberibe. Senador pelo Sergipe, Rogério Carvalho. Muito bom você estar junto conosco aqui nessa frente, Rogério. Foi deputado também nessa casa e hoje é senador. Boa tarde a todos os companheiros e companheiras. Sei que ninguém almoçou, mas já é tarde. Primeiro,
nós estamos diante de uma das maiores agressões que a sociedade brasileira sofre e já sofreu ao longo de toda a sua história. Eles estão, a ganância e a sede pelo recurso do Brasil e principalmente pela poupança do povo brasileiro, faz este governo e o sistema financeiro ir naquilo que é o maior bem do povo brasileiro, que são os seus direitos. Portanto, eles estão indo antes do nosso povo nascer, buscar a maior fonte de riqueza, que é aquela que a gente já nasce com ela, que é o direito que materializa a nossa cidadania. Por isso, meus companheiros, nós não podemos medir esforços, nós não podemos deixar de estar presente em qualquer manifestação neste país para levar mensagem, para mobilizar, porque esta casa, tanto a Câmara quanto o Senado, sob pressão, não vota esta reforma da Previdência. Eu tenho sentido no Senado que, mesmo antes da gente ter uma pressão popular, a gente já percebe a dificuldade, inclusive daqueles que são da base do governo, de defender essa proposta, porque essa proposta significa não uma reforma, mas a destruição do sistema de seguridade brasileiro, do povo brasileiro, da nossa seguridade social. Por isso, contam com a gente, contam com a luta da bancada do PT inteira no Senado, para que a gente evite que destruam aquilo que é a maior conquista da cidadania brasileira, que é a nossa seguridade. Muito obrigado. Muito bem, Rogério. Parabéns. Nesse momento eu chamo para fazer uso da palavra o Elvino Bongás, que, como eu me referi antes, ele combinou com todos aqueles que queriam fazer uma frente independente da área rural, para que a gente tivesse junto numa única frente, porque essa tinha que ser a frente das frentes, né? Que unificasse todos pelas causas do povo brasileiro. E dizer, Elvino, me permita que eu diga agora, pessoal, eu tenho informações seguras de que, inclusive, parlamentares do PSL não concordam com essa reforma. Isso é importante, as palmas. Isso aqui não é uma luta partidária, é uma luta pelas causas do Brasil. Isso une todos nós juntos. Com certeza, essa reforma não passará. Elvino Bongás com a palavra. Companheiros, companheiras, entidades todas, muito breve, as nossas duas tarefas. A primeira, senador Paim, é defender o regime de previdência público no Estado do Brasil, que os nossos constituintes foram sábios ao fazer, e o Fux confirma agora que é cláusula pétrea e que não pode ser mudado. Segundo, é desconstituir a mentiragem que o governo está fazendo. O governo diz que quer combater privilégio. Não combate privilégio. Se a capitalização fosse tão boa, o Bolsonaro ia propor para os militares. Não está propondo a capitalização para os militares. Segunda questão importante, senador Paim e todos vocês. Eles querem resolver o problema fiscal no país. Pessoal, o problema fiscal a gente recupera com crescimento econômico, com emprego, com desenvolvimento, e não tirando direitos e fazendo a desconstitucionalização, que é o tema mais grave. Aqui, nós estamos frente a uma situação onde as pessoas vão aumentar a idade, vão aumentar o tempo de contribuição e vão reduzir o cálculo do benefício. Ou seja, as pessoas, conforme o Bolsonaro e o Guedes querem, não vão mais se aposentar. É disso que nós estamos falando. Porque a capitalização, ela é o seguinte: quem tem muito dinheiro vai fazer uma grande poupança, vai estar bem. Quem tem pouco dinheiro vai fazer uma pequena poupança, vai se lascar. E quem não tem dinheiro? O BPC, eles já mostraram, estão tirando esse R$400, não é nem mais um salário mínimo. Então, a proposta da Previdência apresentada
é para não ter aposentadoria no futuro. E eu quero lembrar que, além do professor, do agricultor e da mulher, que é mais prejudicada, eu quero lembrar também que a juventude, que antes já vinha pouca esperança, agora sim está decepcionada porque não terá nenhuma possibilidade de se aposentar no futuro. Então eu quero concluir a minha fala dizendo que os grandes encaminhamentos não é só a nossa frente aqui, nós vamos estar combinados com todas as frentes em todos os estados, nós vamos fazer frentes nas câmaras de vereadores, que também é importante. Todas as moções de repúdio que as câmaras de vereadores fizeram no país, nós vamos ecoá-las aqui no Congresso Nacional para dizer para o país que os vereadores estão lá contrários a essa reforma da Previdência. Portanto, essa é a minha conclusão. Contra o sistema de capitalização, que é a festa dos bancos, em defesa da nossa Previdência e para que o povo possa ter dignidade e que a gente possa ter renda e um sistema de previdência que é visto no mundo como tão positivo, e eles o estão destruindo. Abraço. Bem, Elvino. Parabéns, Elvino Bongás. Com a fala do Elvino, pessoal, nós terminamos esse primeiro momento. Agora, nós vamos ter aqui, permita que assim eu diga, doutor José Pinto, que eu perguntava para ele se eu falava ou não, dizendo, não precisa lembrar isso, não. O Zé Pinto, na minha primeira campanha, ele foi meu primeiro suplente, viajou o estado todo e foi fundamental para aquele deputado que resolveu ser senador, que era eu no caso, porque aqui tinha passado aquela maldita fórmula do negociado sobre o legislado. E eu queria ir para o Senado para derrubar lá, e felizmente chegamos lá e derrubamos. Claro, na época o governo era outro. Mas então, a partir desse momento, eu quero passar a palavra pelo doutor José Pinto, que está fazendo um belo trabalho nessa área da Previdência, que vai surpreender até muito de vocês. Uma grande salva de palmas ao doutor José Pinto. Fala onde você quiser, José Pinto. Fala onde você quiser. Boa tarde a todos. Nossa saudação ao nosso senador Paulo Paim, deputado Bongás, demais dirigentes sindicais, né, Neto, João, todo mundo, a todas as entidades aqui presentes. E é uma satisfação muito grande poder trazer aqui algumas reflexões mais de conteúdo para que a gente possa se instrumentalizar para este debate que é fundamental. Uma das observações que nós fizemos, viu, senador e Bongás, lá na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, estive lá falando na última sexta, lançando, inclusive, a frente lá na cidade de Porto Alegre, e existe ainda uma desinformação muito grande, né, dos reflexos, do conteúdo, né, desta proposta de emenda constitucional, né? Então, o maior desafio que nós temos em relação a essa proposta é esclarecer a população brasileira dos seus reflexos e da relevância, né, para as suas vidas que a aprovação eventual dessa matéria vai representar. Então, deixa eu só ver se eu me acerto aqui, certo. Então, nós estamos aqui discutindo, né, a PEC número 6. Eu gostaria de fazer uma breve consideração e chamar muito a atenção para os parlamentares aqui presentes. O senador Paim e o deputado Bongás vão entender bem o que eu vou dizer. Nós temos agora, neste primeiro momento, da tramitação desta PEC, o exame da sua admissibilidade constitucional aqui na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, tá certo? Então, eu gostaria de levantar, até para a gente começar esse debate, porque vai ser, se anuncia que no dia 4, dia 5 de abril, ou no dia 9 de abril, não sei, vai se iniciar a votação e a discussão dessa matéria. Então, que nós já tenhamos aí alguns elementos para poder fazer este enfrentamento, tá certo? Então, alguns aspectos que são importantes para a gente considerar. Uma delas, tá? A primeira delas é que esta proposta, ela transfere
dos estados e dos municípios, né, para a União a competência legislativa, né, para legislar em matéria previdenciária. O que isso significa? Que as câmaras de vereadores, as assembleias legislativas e a Câmara Legislativa do Distrito Federal não terão mais competência para discutir e deliberar sobre matéria previdenciária no âmbito dos seus municípios, dos seus estados e do Distrito Federal. Então, isso é uma supressão não só de competências, né, mas também é uma supressão da soberania popular que é exercida pelos representantes da população nestas casas legislativas da Federação. Então, este é um aspecto muito importante. Isso afeta muito os servidores públicos municipais, estaduais, e ainda no que diz respeito às polícias militares, a situação ainda é mais grave porque a transferência é praticamente total ao haver uma vinculação do Estatuto Previdenciário dessas forças militares estaduais, de polícias militares, com as Forças Armadas a nível nacional, onde uma medida provisória do presidente da República pode afetar todas elas do dia para a noite, sem considerar as questões que estão ali em cada estado, em cada unidade da federação. Outra coisa, senador Paim, e isso o senhor vai ficar chocado, eu acho que esta informação ainda não havia sido trazida, é que se estabelece uma flagrante inconstitucionalidade nesta proposta de emenda constitucional, que é a ofensa à separação e autonomia dos poderes executivo e legislativo. Veja bem, Vossa Excelência e outros parlamentares aqui do Congresso Nacional passaram muitos anos apresentando propostas para melhorar a previdência social do regime geral de previdência social. Pois bem, nos termos em que esta proposta está sendo oferecida para exame nesta casa, isto fica proibido. Nenhum deputado, nenhum senador pode mais, por iniciativa parlamentar, oferecer qualquer proposta de alteração, não de regime próprio de servidor público, mas de regime geral de previdência social. Ou seja, tanto a Lei 8.212 como a 8.213. Né? Então, isso é uma ofensa grave. Né? A Constituição não permite que um poder avance sobre o outro poder e lhe suprima, né, competência legislativa e transfira para si esta iniciativa. O que acontece? Nós, o Congresso Nacional, estará de mãos amarradas se esta proposta for aprovada, porque não vai poder propor mais nada. Nenhuma proposta de alteração do regime geral da Previdência Social poderá ser proposto por iniciativa parlamentar. Ou seja, o senador Paim, o deputado Bongás, o senador de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso, ninguém mais vai poder oferecer uma proposta para sequer que ela possa ser discutida no Congresso Nacional. Só o presidente da República é que passa a ter esta prerrogativa e a iniciativa exclusiva de iniciar a tramitação de matéria em relação não apenas aos regimes próprios, que dizem respeito aos servidores públicos, civis e militares, mas também às regras gerais do regime geral, tá certo? Também aquela competência do artigo 24 da Constituição, onde existe uma competência concorrente da União, dos estados e dos municípios para legislar sobre previdência social, ela também é praticamente suprimida. As regras gerais, né, que podem ser estabelecidas no âmbito do Congresso Nacional para servirem como diretrizes, né, a organização da Previdência Social em todas as unidades da Federação, também é suprimida. Nenhum parlamentar pode mais oferecer uma proposta para que seja discutida. Só o senhor presidente da República é que passa a ter esta prerrogativa de iniciativa exclusiva desta matéria.
Ora, meus senhores, não estão tirando apenas, né, a possibilidade de nós termos uma previdência social digna, mas sequer de podermos debater mudanças no futuro sobre ela, porque só o presidente da República é que passa a ter a competência de iniciativa destas matérias no âmbito do Congresso Nacional. Então, gostaria de deixar aqui esta questão, para que agora já, quando do exame de admissibilidade desta PEC no âmbito da CCJ, que se alerte os senhores deputados, diz, olha, nós não vamos mais poder mudar. Sequer se nós precisarmos corrigirmos o sistema de previdência social, estaremos na dependência da iniciativa legislativa do presidente da República, né? Então, isso é muito grave, porque isso suprime, retira da soberania popular, né, da representação popular na Câmara dos Deputados e das unidades da Federação no Senado, a possibilidade de discutirmos essas matérias. Então, isto já é objeto para nós discutirmos na CCJ da Câmara, para nós apresentarmos os DVS, os destaques de votação em separado, para que os parlamentares, no mínimo, lutem pelas suas prerrogativas que o Constituinte originário os delegou, que é de legislar, que é de propor os projetos de leis, projetos de lei complementar e as emendas constitucionais sobre essas matérias. Então, eu acredito que isso é muito grave, né? E que o Congresso Nacional tem que se manifestar já na CCJ da Câmara dos Deputados para retirar, né, do texto todas estas armadilhas legislativas que foram criadas e que passam ao largo, que nós sequer nos damos conta, mas só uma leiturazinha de lupa, né, muito bem feita, é que a gente vai identificando estas armadilhas. Também nós temos que discutir mais uma outra questão, que é o avanço do Poder Executivo sobre o Poder Judiciário, né? Quando estabelece que fica vedado ao Poder Judiciário praticamente conceder, né, ou rever qualquer benefício previdenciário, como se isso implicasse num aumento da despesa previdenciária, né? Ou se isso dependesse de uma nova fonte de custeio da Previdência Social para suportar um eventual aumento de despesa, né? Então, isso aí é mais uma inconstitucionalidade, porque um poder não pode, né, por revisão constitucional, avançar sobre uma decisão de outro poder que nada mais faz do que interpretar a legislação, a Constituição, e, se for o caso, após analisados, né, todos os elementos, deferir ou não aquilo que está sendo postulado em juízo. Eu me detive um pouquinho mais em relação a esses pontos, porque é o mais urgente agora na CCJ da Câmara. Duas outras questões que permeiam também essa questão é a supressão total da garantia de qualquer tipo de reajuste do valor dos benefícios. Tudo isso foi retirado da Constituição e sabe-se lá, né, quando que os aposentados, os pensionistas, mesmo aqueles que recebem benefícios assistenciais, terão algum tipo de reajuste. Porque na cabeça, né, de alguns economistas que estão no governo, o ideal é que todo mundo ganhasse o salário mínimo. E, neste momento, quando todo mundo tiver alcançado o salário mínimo, que a gente trabalhe para ganhar meio, né? Este é o objetivo. E, um dia, se não precisar pagar nada, melhor ainda. Isso representará um esforço fiscal mais positivo para que a gente possa apresentar aos interesses internacionais que estão de olho no nosso país. E mais, um outro elemento é a criação de uma série de alíquotas progressivas, né, que podem significar ou podem ter o efeito de confisco, né, e isso é cláusula pétrea da nossa Constituição, conforme o Supremo já decidiu.
Então, você ter 27,5% de imposto de renda e mais 22% de contribuição social e mais não sei o que, o sujeito vai receber praticamente nada. Então, estes pontos são importantes para que se comece a discutir no âmbito da CCJ da Câmara, para já trabalhar estes temas, porque vocês vejam o seguinte, além da possibilidade de se aprovar alterações profundas, ainda se estabelece uma proibição, uma restrição de que você não pode mudar no futuro. Então, isso é muito grave, tá certo? Alguns aspectos da inconstitucionalidade de mérito. Aqui, nós temos um balizamento constitucional, não é? Muito importante, muito relevante, e que constituem cláusulas pétreas da nossa Constituição e que praticamente impedem, não é, de que um regime de repartição, né, público seja simplesmente suprimido ou substituído por um regime de capitalização. Porque a nossa Constituição, ela estabeleceu entre os seus princípios, né, a dignidade, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho. Tem, né, no artigo 3º, uma sociedade justa e solidária. Então, vocês vejam que já no artigo 3º surge esse elemento da solidariedade, né, da sociedade. A erradicação da pobreza, né, e este é um dos efeitos econômicos e sociais fundamentais da Previdência Social, e a promoção do bem-estar de todos, que é o estado de bem-estar social. 3, né, conceitos fundamentais que são incompatíveis com a implantação de um regime puramente de capitalização, onde só o trabalhador é que verte recursos para esta conta de capitalização. Então, não sei se vocês viram nos jornais hoje, mas houve uma manifestação ontem do ministro Fux, do Supremo Tribunal Federal, né, nesta direção, né, que nós já havíamos colocado lá, quando falamos na CDH do Senado, já levantamos esses pontos e parece que agora alguns ministros do Supremo Tribunal Federal já estão sinalizando de que uma substituição total e absoluta do regime de repartição por um regime de capitalização é proibido pela Constituição. Você precisa ter minimamente um sistema de previdência público que proteja os pobres, que proteja as pessoas que estão expostas a risco social e econômico no nosso país. Tá certo? Então, estes são elementos, né, que também devem ser discutidos e atacados na CCJ. Vocês vejam que lá no artigo 6º já diz que são direitos sociais, né, de todos os nossos cidadãos a previdência social e a assistência aos desamparados. Depois nós temos como direito dos trabalhadores a aposentadoria, que são cláusulas praticamente pétreas. Temos lá no artigo 40, que trata dos servidores públicos, um regime de caráter contributivo e solidário também. Né? Tá aqui. No artigo 194, né, que é o artigo que inicia o capítulo da Seguridade Social, é muito importante a leitura dele, porque lá diz que a Seguridade Social compreende ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, né? Porque, na verdade, quando nós trabalhamos esta proposta de emenda constitucional, nós só estamos trabalhando o pilar da despesa. Nós não estamos trabalhando o principal pilar, que é o pilar do financiamento, e é onde estão os problemas. Existem problemas em relação à despesa? Existem. As pessoas têm uma expectativa de vida maior, têm um acesso a condições maiores de saúde, vão viver um pouco mais, é natural, né? Mas os principais problemas estão no financiamento. Muito por aquilo que muito bem disse aqui o deputado Bongás, não há solução para qualquer problema social e econômico do país sem crescimento econômico. Somente o crescimento econômico é que vai possibilitar
o aumento de arrecadação, né, neste país e vai possibilitar que todos tenham, né, uma vida melhor e que possam ser atendidos tanto do ponto de vista da Previdência como da assistência social. Mas vocês vejam que aqui também permeia a todo momento este conceito de solidariedade, né? Universalidade, ou seja, atendimento a todos, uniformidade, e irredutibilidade do valor dos benefícios que está sendo suprimido, porque a desconstitucionalização dessas garantias da preservação do valor dos benefícios é outra cláusula muito complicada e que afasta, né, da Constituição uma garantia muito importante para os trabalhadores. O artigo 195 da Constituição diz que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade. Então, como é que nós podemos implantar um novo sistema de previdência social onde só o trabalhador que se autofinancia aportando, né, recursos numa conta de capitalização, onde todo o risco da aplicação que uma instituição financeira vai fazer é dele próprio trabalhador e que a gente sabe que, de repente, numa crise econômica, num problema financeiro, né, pode ser comprometido toda essa poupança deste trabalhador. Então, todos estes conceitos indicam o quê? Primeiro, aquilo que sempre se trabalhou desde a Constituição de 1988, que regimes de previdências complementares sempre são facultativos, né, de capitalização, digo, são facultativos e complementares, e nunca são, né, regimes alternativos ou substitutivos do regime de repartição, né? Aqui também temos, né, a questão do caráter contributivo, porque no que o sistema de capitalização implica? Oneração do trabalhador, que tem que se autofinanciar o seu benefício previdenciário, e desoneração dos empregadores que deixam de contribuir sobre a folha de pagamentos, né, destes trabalhadores. Ou seja, você concentra a renda e retira a renda desse trabalhador para as instituições financeiras, para eles autofinanciarem os seus benefícios, né? Nós temos aí a questão da sociedade, eu digo da assistência social, temos mais um conceito, né, que a família, a sociedade e o Estado têm obrigação de amparar, né, os trabalhadores e os aposentados de uma maneira geral. Na questão que já foi abordada aqui antes, da constitucionalização e da desconstitucionalização da maior parte daquelas garantias que estão na nossa Constituição e que protegem, né, todos os trabalhadores, e que, onde foi possível, que nós tivéssemos, pela primeira vez em muitos anos, um crescimento real da massa de benefícios neste país. Qual é a intenção? Quando nós transferirmos, né, matérias que hoje são de índole constitucional para a legislação ordinária e complementar, qualquer governo precisa de muito menos apoio para enfrentar essas alterações e impor uma vontade que nem sempre é a vontade da maioria da população, né? Então, quando nós precisamos de 3/4 para aprovar uma emenda constitucional, numa matéria de lei complementar, maioria absoluta, e na lei ordinária só a maioria simples, tá certo? A reforma da Previdência, todo o foco dela é em cima da despesa. Aí perguntam, né, nos perguntam muito, mas vocês só são contra a Previdência Social? Não, eu sou a favor de uma reforma da Previdência Social. Uma reforma que acabe com a DRU, uma reforma que combata efetivamente a sonegação, né? Uma reforma que acabe com esta vergonha que é as desonerações absurdas, né, e descontroladas por anos e anos a fio. Então, claro que nós temos que ser a favor de uma reforma para corrigir as distorções que existem no âmbito do financiamento do sistema e que não foram causadas pelos trabalhadores, né, foram causadas por uma legislação. Então, nós precisamos realmente fazer, tá certo?
aqui nós temos, no artigo 201A, a sinalização de que a nova Previdência Social, o objetivo central da reforma é acabar com o regime de repartição e implantar o regime de capitalização, né? Por que isso? Porque quando qualquer empresário, qualquer empregador for contratar um trabalhador, ele só vai contratar se este trabalhador fizer a opção pelo sistema de capitalização, porque ele não vai querer pagar, né, mais 20% de contribuição sobre a folha. Então, é aquela faculdade que, na verdade, não é faculdade, é uma obrigação do trabalhador em se submeter a este novo regime, tá certo? Então, os objetivos, né, é o fim do princípio da solidariedade, fim da proteção social do Estado, né, a desobrigação solidária, ou seja, do Estado concorrer para o financiamento com a sua capacidade tributária, os empregadores e a sociedade em geral sobre isso. Muito se fala, mas o mercado de trabalho passa por transformações, por isso é que nós precisamos de uma reforma tributária, né, que redistribua a arrecadação conforme a capacidade contributiva de todas as empresas desse país, que não onere, evidentemente, só quem contrata trabalhadores, mas se criem outras formas de financiamento, tá certo? Então, quais são os estímulos para a implantação deste regime de capitalização? Desestruturar o sistema de repartição. Ninguém mais vai querer contratar um trabalhador que opte por estar no atual sistema, porque ele vai ser mais oneroso para o empregador. E o empregador não quer, né, pagar mais imposto. Elevação de acesso, nas restrições de acesso aos benefícios. Cada vez fica mais difícil você acessar um benefício. Aumento do limite de idade, fim da aposentadoria por tempo de contribuição, regra de transições mais rígidas, propaganda maciça do déficit e da insolvência da Previdência. Inclusive, isso já foi, né, discutido a exaustão entre todos vocês, pelas entidades, pela Anfip, Sindifisco, outras entidades, pela Maria Fatorelli. Mas uma coisa que a gente sempre tem que levar em consideração, que quando a gente está falando de déficit, nós estamos falando da despesa corrente, né? E que desconsidera as desonerações, desconsidera a sonegação e desconsidera a DRU. Então, evidentemente, que se você está no estado de estagnação econômica, onde o PIB não cresce há 4 anos, mais estes fatores, e com a garantia da preservação real dos benefícios, você vai ter, né, uma situação sazonal que pode evidenciar um déficit. Mas esse déficit ele deveria também ser calculado do ponto de vista da receita potencial que está sendo desconsiderada e não só aquela do fluxo de caixa. Então, aí que a gente já falou, né, o PIB estagnado, arrecadação comprometida, base de cálculo expurgada e despesa crescente. Sempre se fala, quase que absolutamente, o governo sustenta, só se fala em aspectos demográficos, não é? E o governo tem razão em algumas questões quando diz que a gente tem que considerar não apenas a expectativa de vida, né, de vida ao nascer, mas a expectativa de vida também quando a gente atinge, né, as condições para se aposentar. E, evidentemente, que aí nós temos uma taxa de sobrevida relativamente importante que precisa ser considerada numa eventual reforma da Previdência Social, mas não da forma como está sendo colocada, né? Então, o que acontece, na verdade, é que esta reforma ela está sendo suportada exclusivamente pelos trabalhadores. O tempo está meio corrido aqui, eu só queria fazer aqui uma colocação mais rápida, que é o impacto econômico para estados e municípios, que é muito importante, né? Então, a Previdência Social, né, junto com os fundos constitucionais, o FPM e o FPE, são recursos que a União transfere para estados e municípios todos os meses, né? Então, vocês vejam aqui dados da própria Previdência, 3.996 municípios do Brasil,
Inclusive, o maior deles, que é o Estado de São Paulo, recebem volume de transferências da União para esses estados, a título de pagamento de benefício previdenciário, maior do que a transferência de fundos de participação de municípios dos estados. No caso de São Paulo, que é o maior deles, é 25 bi, tá certo? Aqui a gente tem, né, um quadrinho aí para visualizar isso, depois fica disponível para quem quiser, né? Aqui a gente pegou alguns exemplos de alguma São Paulo, por exemplo, né, onde 25,7 bilhões de reais é o valor a mais de transferência de benefício previdenciário do que de transferência de FPE e FPM, tá certo? E o próprio secretário de Política da Previdência dizendo que esses recursos é que movimentam as economias locais e que, por isso, tem, né, um valor muito importante, porque eles também vão alavancar a arrecadação dos tributos municipais e, principalmente, do ICMS, que é importante para estados e municípios, tá? Então, a gente tem aqui 1 trilhão, que é desejado em 10 anos. Esse 1 trilhão, o próprio ministro Guedes já disse que é para financiar a transição do regime de repartição para o regime de capitalização, porque uma coisa tem que ser dita, gente. Isso aí, né, como disse o meu colega Luiz Alberto, tem uma nota da própria Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda dizendo que nos próximos 10 anos, mesmo aprovada esta reforma, você vai ter um aumento do déficit, porque nós temos, além do déficit, o custo de transição desses regimes. Então, aqueles que são prefeitos e são governadores, e o próprio governo federal, no governo federal não é tanto, porque a coisa já está mais equilibrada, mas vão ter que suportar um aumento de despesa muito grande, né? E uma outra coisa fundamental é o seguinte: quando você retira recursos que são transferidos da União para os municípios a título de pagamento de benefício previdenciário, você também estará pressionando os serviços locais de assistência social, de segurança, de educação e de saúde, porque as pessoas não vão ter mais recursos para comprar um remedinho, uma aspirina na farmácia, vão pedir para o prefeito. Se a pessoa não vai ter mais recurso para fazer um determinado tratamento, ou mesmo até uma cesta básica, vai ter que ir para a assistência social do município. Duas questões fundamentais para a gente encerrar aqui, porque eu sei que a questão da hora é importante. Para o trabalhador que ganha 2 salários mínimos, tá certo? Ele começa com um prejuízo imediato com a aprovação desta reforma de 2 salários. Ele já vai perder 2 salários de cara. Como é que ele vai perder 2 salários? Um é o abono salarial que está sendo suprimido, ou seja, só será pago para quem receber o valor fixo de 1 salário mínimo. Como praticamente nenhum trabalhador recebe o valor seco de 1 salário mínimo, ele sempre recebe R$10 a mais, R$1 a mais, enfim, né, uma horinha extra ou algum benefício qualquer. Então, praticamente, você está extinguindo este benefício. Então, é você suprimir da renda do trabalhador, que é o mais miserável, aquele que está na base da pirâmide social e econômica, a supressão de 1 salário mínimo por ano. Mas tem mais, né? Tem também a supressão imediata do salário família, né? Que atualmente, para quem recebe até 907, para um filho é R$ 46,54, e para quem recebe nesta variação aí é de R$ 32,80 por filho. Este benefício do salário família está sendo suprimido, né? Quanto que isto representa? Pegamos o caso de um trabalhador que tenha 2 filhos, tá certo? Ele vai ter uma perda anual de R$ 1.116,96. Então, ele está perdendo o abono, não é? E está perdendo mais a perda do salário família, que é anualizado da esse valor. Então, ele perde R$ 2.000. E quem que está perdendo esses R$ 2.000? É o trabalhador mais miserável deste país, aquele que recebe até 2 salários mínimos, tá certo? Só que, junto com ele, né, perdem também os estados e os municípios, tá certo?
Porque, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, que é o estado aqui dos nossos parlamentares da mesa, com base na Lei Complementar 103, os trabalhadores não recebem mais o salário mínimo, porque lá existe um piso salarial estadual que é um valor um pouco acima. Então, no estado do Rio Grande do Sul, é automático, ninguém mais recebe o salário família e ninguém mais recebe o abono salarial. Né? Ninguém. Não vai ter um trabalhador do estado do Rio Grande do Sul, não é só o estado do Rio Grande do Sul. É o estado do Rio Grande do Sul, o estado de Santa Catarina, o estado do Paraná, o estado de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, todos aqueles que têm, né, piso regional estadual de salários, tá certo? E aí, quanto que é, né, aí a gente pode fazer uma conta. Eu calculei aqui para o estado do Rio Grande do Sul, né, uma perda de receita de 600 milhões, né, por ano, o que dá aí, em 10 anos, 6 bilhões ou mais de perda, né, de recursos que vão refletir na economia do Estado, tá certo? Nós temos uma outra questão que é muito propagada pelo governo, que diz que vai diminuir a alíquota de contribuição sobre os mais pobres, né? Mas isso é muito irrelevante, e quando você verifica no escalonamento, vamos dizer assim, no escalonamento de faixas, e considerada a tabela do imposto de renda, isso praticamente se anula, né, de uma forma. E aqui o que nós falamos inicialmente, nós temos aqui um problema, por quê? Porque os estados e municípios que já têm dificuldade financeira, né, estava aqui a senadora Zenaide, no Rio Grande do Norte, por exemplo, que tem 3 ou 4 salários atrasados, geralmente a contribuição previdenciária dos servidores públicos é de 11%. E o governo está dizendo, o governo federal está baixando a contribuição social destes servidores, impactando, né, a possibilidade do Estado também poder pagar os benefícios dos seus servidores públicos. Então, isso é uma invasão de competência que não considera a situação local. A situação do Rio Grande do Norte não é a mesma de Santa Catarina, de Tocantins, do Mato Grosso ou de outro estado, né? Então, tem este problema do impacto, né? A questão do limite de idade, nós temos aí, que já foi colocado, não só o limite de idade, na questão da equiparação de gênero, as mulheres vão ser mais prejudicadas, isso já está, né, reconhecido pelo próprio governo, tá certo? Elas vão ter um impacto econômico maior, né? Eu não vou poder me alongar nesse tema. Aqui é só um mapa que, embora a gente não possa utilizar ele como um elemento absoluto para a discussão, porque aqui a média é a expectativa de vida ao nascer e não das pessoas que alcançam a idade, mas só para vocês verem um quadro social, que é importante retratar uma situação social, que toda a periferia do município de São Paulo, né, a maior parte delas, onde se concentra a maior parte da população, não consegue chegar, né, a 60, 65 anos, né, de idade. Aqueles que vão conseguir chegar, que não vão ser muitos, vão ter uma expectativa de vida maior. Mas essa é uma realidade social que a gente não pode desconsiderar, tá certo? Então, aí também a gente tem a idade média, né? O abono anual nós já falamos. Então, aqui nós pegamos um estudo de caso que é no Rio Grande do Sul, que nós temos aí, entre abono e salário família, 20 bilhões em 10 anos e tal. A questão do fundo de garantia, né, é uma questão importante, porque nós estamos dando aqui, de certa forma, um benefício invertido, porque ao possibilitar, né, que aqueles trabalhadores que se aposentem continuem trabalhando e não vão ter os seus contratos rescindidos com a multa e não vão precisar mais recolher o fundo de garantia, então o empregador vai ter um estímulo até de manter esse empregado em vez de demitir e contratar um jovem. Tem também a questão, tá, que é muito discutível, que são os critérios, né, para a gente considerar uma pessoa miserável e para ela ter direito ao BPC. Porque até agora nós tínhamos o quê? Né, a pessoa tinha que receber 1/4 do salário mínimo
E agora o governo acrescentou que não se pode ter, que também a pessoa tem que comprovar que não tem patrimônio acima de um imóvel da menor faixa do Minha Casa Minha Vida, que dá em torno de R$98 mil. O que é uma situação muito abstrata e muito difícil de fazer, tá certo, gente? A mesa está pedindo para eu encerrar, né? O tema é muito grande, mas está todo mundo com fome, eu entendo. Mas são pontos que estão aqui, tá certo? E a gente agradece e deixa aí o e-mail, o telefone, que se alguém quiser pegar depois maiores informações, a gente está à disposição. E parabéns pela iniciativa e muito sucesso para a Frente Parlamentar em Defesa da Previdência. Tudo bem, obrigado. doutor José Pinto. Nós vamos acelerar, mas houve um acordo aqui que vamos dar 2 minutos para o deputado federal, subtenente Gonzaga, PDT, Minas Gerais. E registrar também a presença da deputada Rosa Neide, de Mato Grosso, que faz o convite para que a frente também esteja lá. Salva de palmas para a deputada também, pessoal. Vou falar daqui para facilitar para o senador tirar meu microfone. Não quero competir com a fome nesse momento. Mas só para registrar, primeiro agradecer o convite de estar aqui na frente. Para registrar que semana passada nós fizemos um simpósio aqui nesse mesmo auditório, numa discussão com outro segmento de servidores da segurança pública, também com a mesma compreensão de aspecto da inconstitucionalidade de um lado e da injustiça do outro com relação ao texto, e dizer para todos que contem comigo. Não percam tempo comigo, porque eu tenho uma posição clara de votar contra o texto, esse texto, e contra a reforma. Foi essa minha posição na PEC 287, e essa é a minha posição nesse momento. Tenho a clareza, convicção de que, para além dos aspectos constitucionais, que, obviamente, o texto pode corrigir, nós temos, no mérito, uma questão que é de injustiça social, que nós não podemos permitir. Então, só para registrar aqui, junto à frente, que eu também sou signatário da frente, para dizer da minha convicção de votar contra qualquer proposta de reforma da Previdência que for colocada à mesa para votarmos. E, nesse momento, que eu sou membro titular da CCJ, então, para além das minhas convicções, eu preciso de estar bem fundamentado. Prestei bastante atenção já nesta palestra e quero receber de todos aqueles que identificam o aspecto de inconstitucionalidade do texto para que possa subsidiar o nosso enfrentamento já na CCJ. Então, para além das minhas convicções, eu tenho a responsabilidade de ajudar a comprovar os princípios, a inconstitucionalidade do texto ainda na CCJ. Então, vim aqui, senador, para nos colocar como um integrante dessa frente, somando a essas convicções de que nós teremos que derrotar esta proposta da reforma da Previdência. Muito obrigado. Muito bem, deputado. Parabéns pela fala. Eu queria só registrar a presença também da deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL, mas que vou falar aqui também à tarde. E, por fim, pessoal, nós vamos encerrar e faremos uma fala no final do seminário, que deverá terminar lá pelas 18h30. Encerramos essa parte, mas convidamos a todos para que voltem aqui, porque entre 14 e 14h30 vamos ter os painelistas, um do Chile e outro da Argentina, que vão contar como é que foi esse regime de capitalização lá, que é um desastre total. Uma salva de palmas a todos, Zé Pinto, enfim, e a organização do evento, deputados e senadores. Amanhã foi um sucesso, que o mesmo aconteça à tarde. Encerramos.